da inconstitucionalidade e 3 votos a favor da doação por empresas, ou 2, ficaram vencidos, 3, os ministros Teori Zavascki, Celso de Mello e Gilmar Mendes. Nessa decisão, nessa sessão, ficou decidido também que não haveria modulação dos efeitos da decisão, por ser impossível que retroagisse essa inconstitucionalidade a campanhas já declaradas legais pela Justiça Eleitoral. Então, houve vários pronunciamentos dos ministros. A ministra Rosa Weber disse que a normalidade das eleições deve ser protegida do poder econômico. A ministra Carmen Lúcia citou o artigo 1º da Constituição, que fala que todo o poder emana do povo. Enfim, chegou-se a essa decisão. É muito interessante o extrato que eu coloquei aí, que foi extraído do voto do ministro Luiz Fux. Ele diz que é verdadeiro, que se verifica é que uma mesma empresa ela distribui recursos para os principais candidatos em disputa e para mais de um partido político, portanto. Quer dizer, ela se escora em todos os lados. Por exemplo, na eleição de 2010, a Serra e Dilma recebiam recursos das mesmas empresas. Então, qualquer um dos dois que fosse eleito, a empresa estava escorada, ela estava, enfim, ligada ao candidato por ter doado recursos à sua campanha. E ele diz que, por essa razão, não se pode conceber a doação por pessoas jurídicas como corolário da liberdade de expressão, mas, sim, um agir estratégico desses grandes doadores que visam estreitar suas relações com o poder público de forma republicana ou não republicana. E é isso mesmo que se vê, e é isso mesmo que se tem constatado durante o desenvolvimento da Operação Lava Jato. Quer dizer, por que uma empresa faz doações para campanhas, por que ela faz doações para campanhas dos principais candidatos, ainda que sejam de partidos opostos? Porque ela quer estreitar suas relações com o poder público para depois vir a obter vantagens através de licitações em grandes empreendimentos, através de contratos, enfim, para que ela possa, mais adiante, cobrar o que ela doou. Essa decisão, então, ela mudou totalmente a forma como se realizavam os financiamentos de campanha até então. Uma vez que, como ela foi proferida em 2015, 2015, então, ela será pela primeira vez agora aplicada nestas eleições, e nós, evidentemente, não sabemos como isso vai funcionar. O brasileiro é muito criativo, não é? Então, é muito provável que, ainda que não de forma expressa, não de forma clara, isso continue ocorrendo. Eu lembro, no tempo em que eu era vice-procuradora-geral eleitoral e que as empresas ainda podiam doar, não havia nenhum impedimento, de várias situações em que empresas fantasmas faziam doação. Empresas, me lembro de um caso de empresas que estariam hipoteticamente sediadas na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Eram várias empresas, todas tinham feito doações, e essas empresas não existiam. Então, muito provavelmente, nós vamos ter situações de burla à legislação.
Mas é um passo e não acho que seja um passo ruim. Bom, mas partido político e principalmente parlamentares no Brasil, parlamentares andam rápido. E, atualmente, eles estão andando cada vez mais rápido. À medida que isso foi se delineando, porque esse julgamento já tinha começado bem antes, foi-se pensando numa forma de conseguir manter esses elevados montantes de doações para os candidatos. E aí surgiu a mini-reforma eleitoral de 2015, a Lei 13.165. Essa lei... Não. Ah, tá. Então, desculpem, ficaram, então, como fontes vedadas as pessoas jurídicas, os recursos de origem estrangeira, que já eram, pessoas físicas exercentes de atividade comercial, como concessionárias ou permissionárias do poder público. Nesse caso, quando houver doação de fonte vedada, os recursos devem ser devolvidos ao doador e não podem ser objeto de aplicação financeira pelo partido, nem utilizados. Se o partido já tiver repassado o recurso a algum candidato, igualmente eles devem ser devolvidos. Esqueci de entrar nessa parte. Então, surgiu, nessa Lei 13.165 de 2015, um parágrafo 12 no artigo 28 da Lei 9.504, a Lei das Eleições. E esse parágrafo dizia que os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e na prestação de contas dos partidos como transferência aos candidatos sem individualização dos doadores. Então, doações ocultas. Não se sabe quem doou. Mas, aí, novamente, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ingressou em juízo, ingressou no Supremo, com outra ação direta de inconstitucionalidade, nesse caso, a 5394, que caiu para o ministro Teori Zavascki, e, nessa ação, ao Conselho Federal da OAB pediu a concessão de medida cautelar até o julgamento final da ação. E essa medida cautelar ela foi concedida. Ela foi concedida e a eficácia desse dispositivo ela ficou suspensa pelo Supremo Tribunal Federal até o final do julgamento da ação. O que eu gosto muito, o que eu acho muito interessante, são os fundamentos dessa decisão do Supremo, que foi unânime na medida cautelar. O primeiro fundamento, que para mim assim é de longe o mais importante, é o fundamento da transparência. Essa transparência de que tanto se fala, de que tanto se falou nos últimos anos, nos últimos governos, não é? Porque, evidentemente, se você não tem como identificar os doadores, o processo de prestação de contas dos partidos e dos candidatos não vai refletir a real movimentação financeira das campanhas. Não vai. Não tem como. Porque se você não identifica os doadores, você não tem como fazer isso. De outro lado, o Tribunal, a Justiça Eleitoral, em todos os seus níveis, o Tribunal, os juízes eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, eles têm a incumbência, a competência para fiscalizar o desenvolvimento da atividade político-partidária. E isso está previsto constitucionalmente no artigo 17, inciso 3º, da nossa atual Constituição Federal.
Acontece que doações ocultas, concretamente, não possibilitam o cumprimento dessa competência. Elas não dão possibilidade à fiscalização, porque não se sabe quem doou. Outro motivo também salientado no voto do relator, eu estou extraindo esses fundamentos basicamente do voto do ministro relator, é a questão da identificação dos doadores, permitir que se verifique se a fonte é lícita, se a fonte não é vedada, e se esses doadores observaram os limites do artigo 23 da Lei das Eleições. Porque, obviamente, uma doação oculta não permite saber se a fonte não é vedada. Ela não permite saber se essa fonte que doou observou os limites, uma vez que os limites são diferenciados. Então, se quebraria também essa regra do artigo 23. E, em relação ao eleitor, o eleitor, sabendo quem doou, ele vai ter a possibilidade de tomar uma decisão de voto melhor informada. Ele vai saber quem doou para o candidato. Ele vai poder exercer o seu controle da atividade político-partidária. E isso, para mim, é extremamente importante, porque o controle social da atividade político-partidária, se exercido, ele certamente vai fazer com que muitas das mazelas que nós temos hoje desapareçam, ou, se não desaparecerem, porque isso é um processo longo, pelo menos pouco a pouco sejam, obstruídas, sejam, muitas dessas mazelas, pouco a pouco, se resolvam, se decidam. E vai possibilitar também que o eleitor possa verificar a legitimidade do processo eleitoral. Então, talvez muito também relevante, além da transparência, é a questão do combate à corrupção eleitoral. E a gente hoje tem isso perfeitamente demonstrado pelos últimos acontecimentos no nosso país, por tudo que tem se apurado na Operação Lava Jato, e no Mensalão, e no Petrolão, o quanto de corrupção sempre houve no processo eleitoral, sempre houve, posteriormente, não é, à eleição dos candidatos. E aí eu vou apresentar para vocês um caso no qual eu atuei desde 2000. Esse é um caso, evidentemente, de direito ambiental, e que passa também pelo direito do patrimônio cultural e pelo direito das minorias, direito dos povos indígenas, direito de comunidades tradicionais. É uma usina no estado do Pará, no norte do país. No ano 2000, eu atuava, já tinha saído do grupo do eleitoral, e estava atuando nos processos de competência originária do Supremo. E chegou uma reclamação relativamente a esse empreendimento, estou quase acabando, relativamente a esse empreendimento, que dizia que o licenciamento tinha sido realizado pelo órgão incompetente. Essa reclamação foi distribuída ao ministro Marco Aurélio, no Supremo. O primeiro parecer foi meu, e eu fiz o parecer pela procedência da reclamação, para que se anulasse todo o processo de licenciamento, que, aliás, era cheio de vícios, não tinha havido consulta às comunidades envolvidas, não tinha havido autorização do Congresso, o processo era cheio de falhas, de vícios. Posteriormente, o Procurador-Geral da República da época, o doutor Geraldo Brindeiro, mudou o meu parecer para dizer que não, que estava tudo correto, e o ministro Marco Aurélio, ao julgar o pedido de liminar na reclamação, acabou acolhendo o meu parecer e dizendo que o primeiro parecer era o correto e que o Ministério Público tinha regredido na sua atuação.
Então, essa usina, ela, desde o início, teve grandes problemas, que não eram só os impactos ambientais. Havia uma supervalorização do volume de águas do rio Xingu, a geração de energia apregoada seria, no máximo, 1/3 do que se dizia, porque, na maior parte do ano, a usina ia ficar parada por falta de água, em virtude da seca. Populações indígenas, especialmente três populações indígenas seriam diretamente atingidas. Também as populações ribeirinhas, elas dependiam do rio Xingu para sobreviver, porque viviam da pesca, porque, enfim, são populações que extraem o seu sustento e até seus medicamentos dos recursos naturais. Mais de 25 ações foram ajuizadas contra esse empreendimento, inclusive ações de improbidade contra os funcionários que haviam concedido licenças. Todas essas decisões foram cassadas, foram favoráveis, naturalmente, às ações e cassadas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Houve uma decisão que foi cassada em 1 hora. O tribunal fica em Brasília e as ações entraram no Pará. 1 hora cassaram. E aí, em decorrência disso, concedeu-se licença prévia de instalação, de operação, e estamos lá com Belo Monte andando a tropeços, porque toda hora existe um problema. E aí eu pergunto a vocês, por que Belo Monte foi adiante? Por quê? Com tanto problema, com tão pouca possibilidade de fornecer a energia que estava apregoada, né, que estava dita pelos órgãos do governo federal. Há uma entrevista do jornalista André Trigueiro. Esse jornalista é um jornalista que trabalha muito na área ambiental. Ela está no YouTube, é extremamente interessante para quem quiser ouvir. Se apurou na Operação Lava Jato um esquema de corrupção que desviou 45 milhões das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, para campanhas eleitorais do PT e do PMDB. Isso está na revista Isto É, de março de 2016. Apurou-se também, e isso é importante, que essa operação montada para desviar dinheiro público de Belo Monte começou a ser arquitetada no leilão para a escolha do consórcio que tocaria a obra em 2010. 2010 foi o ano das eleições gerais. E esses desvios vieram de onde? Das obras civis, ou seja, empreendedoras, que consumiram cerca de 19 milhões, como da compra de equipamentos, indústria, que chegou a 4,5 bilhões. Entre essas empresas está a Odebrecht. Então, o que isso significa? Isso significa que empresa, quando doa para a campanha, doa visando uma finalidade específica, que é obter vantagem, obter lucro, através daqueles candidatos que serão eleitos. E esse lucro é tão grande e é tão bom que permite que se faça, que se criem situações como essa de Belo Monte, que eu peguei como exemplo, e existem muitas outras, não é? Então, além dessas empresas terem sido escolhidas para serem as que iam tocar o empreendimento, ainda houve desvio de recursos em montante muito elevado e recursos que nós sabemos que faltam para a educação, para a saúde, que o Brasil, áreas em que o Brasil está absolutamente falido. Então, é o grande problema da doação por empresa. E aí eu concluo, até que se me deram só 5 minutos. Ontem o Saldanha falou, é regra geral, todo mundo sabe, democracia é democracia de iguais, um homem, um voto. Se a empresa não vota, por que ela tem interesse em financiar campanhas eleitorais?
por essas razões que eu tentei mostrar ao longo dessa explanação. Em 2002, eleição de 2002, foram declarados gastos de 827 milhões de reais em campanhas políticas. Em 2010, esses gastos subiram para 4 bilhões e 900 milhões de reais, um crescimento de 591%. Na prática, e isso ficou muito claro na audiência pública realizada na ação de financiamento de campanha, se criou uma cláusula de barreira econômica, ou seja, quem não consegue doações em montantes muito elevados não se elege. E essa cláusula criou a democracia do dinheiro, ou seja, a força do dinheiro decide o processo eleitoral. Os maiores financiadores, como eu já disse, são as grandes empresas que têm interesse em contratar com os governos. E é isso que se buscou alterar, isso que se buscou em prol da democracia brasileira, em prol do princípio republicano, buscou extinguir nessa ação da OAB, que veio a obter essa decisão de proibir financiamento por empresas. Quebra do princípio da isonomia, democrático e republicano, sem dúvida nenhuma, porque a democracia do dinheiro é o que hoje rege as eleições, ou pelo menos regia as eleições no Brasil cada vez mais. E aí eu concluo dizendo o que também eu acho que ontem, de uma certa maneira, já ficou claro. Em abstrato, nenhum sistema político é válido ou inválido, mas a validade, a legitimidade do sistema político, ela deve ser aferida à luz dos resultados que ele produz. E esses resultados não eram bons, não são bons, e a nossa esperança, mesmo com todas as dificuldades, é que eles melhorem. Muito obrigada. Parabéns e muito obrigado, doutora Sandra Curro, por suas considerações e reflexões também. E recebemos aqui já algumas perguntas. Quero dizer que eu estou com mais sorte do que a professora e doutora Maria Aparecida, porque as letras aqui estão muito legíveis. São letras de caligrafia, do meu tempo da caligrafia. Então, dei sorte aqui porque vai ser possível lê-las sem nenhum problema. Primeira pergunta, doutora Sandra, parece haver ocorrido um lapso em relação à vedação de doações de pessoas jurídicas. Ao que consta, não houve expressa manifestação sobre o artigo 38, inciso 3, da Lei 9.096 de 95, que permite doações de pessoas jurídicas ao fundo partidário, que é dinheiro que chega nas campanhas. Qual a sua posição sobre isto? Bom, não é que tenha havido um lapso, é que o que foi impugnado pela ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Nacional da OAB foi o artigo que eu referi, que eu citei. A impugnação se dirigiu diretamente contra o artigo da Lei das Eleições que proibia a doação por pessoas jurídicas, não é? E não em relação à lei dos partidos políticos. Então, na verdade, não houve um lapso, não houve, foi uma impugnação específica em relação a isso. Tá, ok. Outro questionamento que chegou aqui é o seguinte: os filiados que ocupam cargos em comissão na administração pública estão vedados de fazer contribuição financeira ao partido no ano eleitoral? E eu até acrescento, ao partido e a candidato em ano eleitoral, antes e durante a campanha? E, se não, há limite para esta contribuição mensal? Cargos comissionados. Bom, os cargos comissionados, eles têm uma restrição em relação à contratação. Há um período em que essa contratação é vedada, né?
Então, e esse período é um período pré ou durante eleições. Eu não lembro mais das datas diretamente, até porque, como eu falei, eu saí do eleitoral em 2013 e a gente esquece muita coisa, mas há um período em que essas contratações não podem mais ser realizadas exatamente para evitar influência no processo eleitoral. A pergunta seria se esses exercentes desses cargos podem fazer contribuição ao partido, né, ao partido municipal, no caso, neste ano, sim, pelo fato de estar ocorrendo a eleição municipal, ou ainda diretamente a candidatos, dentro, evidentemente, do limite de 10% do ano anterior. Eles não estão entre as fontes vedadas pessoas físicas, não. E poderiam, teoricamente, fazer. Acho até que, no PT, todos eles fazem. E quanto ao limite, me parece que a pergunta é, há limite para essa contribuição? Se for para um candidato diretamente, aqueles 10% são aqueles limites legais, do ano anterior, né, do rendimento bruto. Agora, para partido político, para o partido, esse limite não existe, na realidade. Não. Na verdade, não existe. Na mesma linha, um outro questionamento é o seguinte: os recursos municipais de um partido no município, não recursos de fundo partidário, mas recursos exatamente oriundos, por exemplo, dessas contribuições de filiados, de exercentes em cargos, ou, enfim, de qualquer pessoa física, eles podem ser utilizados na campanha do candidato ou não? Então, somente recursos de fundo partidário podem ser utilizados. Mas que tipo de recursos municipais seriam esses? Uma conta do partido municipal, por exemplo, me parece que é isso, o partido possui lá uma conta bancária. E os seus filiados contribuem ou mensalmente, ou os cargos em comissão contribuem. As doações de filiados estão entre as fontes de campanha, sim. Vão poder ser utilizados só tem que estar legalizado, tem que estar contabilizado. Né? E obedecendo, evidentemente, os limites. E obedecendo os limites. Isso está contabilizado, está entre... Eu elenquei ali. Ok, né? Muito obrigado. Outra pergunta. Doutora